Shalom de Yeshua, a paz de Jesus a todos, irmãos. Uma breve reflexão, mas muito importante a todos nós, para ser feita agora. Por que Deus, Ele fez o inferno ser de fogo, fez o Guerrinom, o termo hebraico correto é Guerrinom, porque Ele fez o lago de fogo, como está escrito em Apocalipse, que ainda não foi inaugurado, mas será no dia do juízo final, quando Yeshua, Jesus, voltar a este mundo para restaurar o mundo todo. Mas antes da restauração vem o juízo. Antes da luz veio as trevas. Por quê? Porque o fogo. O inferno podia ser simplesmente um lugar de tortura para os ímpios. O inferno podia ser simplesmente um lugar só que eles iam ficar sofrendo. Só isso. Pranto, ranger de dentes. Mas por que o fogo? Porque a misericórdia de Deus está em tudo. Deus, o atributo dele, da graça, da misericórdia, está em tudo. E é isso que eu vou mostrar hoje, que até no inferno você vê o amor de Deus. Só que é um amor de Deus que não pode ser aceitado nem tocado. E às vezes é a forma que Deus está te amando, mas você não está conseguindo receber isso. É como uma pessoa que tenta segurar água, mas ela não tem um pote para pegar água, não tem um copo para canalizar essa água e guardar essa água viva, essa água maravilhosa, essa unção, esse poder. Porque o mundo só existe porque Deus continua enviando o seu poder, seu espírito, sua bênção. E quando ele parar, vem o juízo final. Por que o fogo? Por que o fogo no inferno? Por que esse medo que os católicos colocaram em todo mundo, que é o fogo? Por que Jesus falou de fogo quando ele falou do Guerrinão? Porque o fogo, o lago de fogo, que arde por toda a eternidade. Apocalipse. Por que o fogo? Porque haverá um dia onde todas as almas serão julgadas para o bem e para o mal. E é isso que Deus nos ensina com o dia do juízo final. Todo mundo, quando a pessoa morre, para ela chegou o dia do juízo final. Por quê? Porque o tempo, ele é relativo. O tempo, ele só existe para quem está vivo, quem está morto. Você passou dessa existência, dessa dimensão. Então, o tempo é relativo. Para Abel é um piscar de olhos. Jesus já voltou. Só que nós estamos aqui ainda, no tempo. Para nós ele ainda não voltou. Ele só está com seu Espírito aqui agindo, seu Espírito Santo, e nós recebemos seu reino, recebemos sua Torá, sua lei, somos reinados pela sua lei, pelas suas ordens. E isso é o que nos limpa. Mas Jesus, Yeshua, em sua imensa bondade, ele se fez de instrumento perfeito para Deus. Por isso que ele já ressuscitou. Porque ele vai ser um instrumento de juízo, tanto para remir para a vida eterna, quanto para condenar para a morte eterna. E aí eu falo da graça e do amor. Quando a pessoa ela morre, a Bíblia fala que você não pode orar para Deus. Deus, a pessoa já morreu, entendeu? Você não pode orar para Deus falando, Deus, perdoa os pecados dessa pessoa porque ela já morreu e não sei o quê. Deus fala nos Salmos, Provérbios e na sua Torá toda, ele fala. Quando morre, a morte segue o juízo. Depois da morte segue-se o juízo. Está na carta aos Hebreus, no Novo Testamento. Então a morte, ela é o momento final. Você pode se arrepender enquanto estiver vivo. Paulo fala. O dia para você se arrepender e tentar buscar Deus, retificar a sua vida onde você sabe que está pecando.
Você busca Deus onde você não sabe que está pecando, mas você está pecando. Você lê a Bíblia para aprender e se retificar, e tudo que você puder se esforça para aproximar e conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Esse é nosso esforço diário. Por quê? Porque aqueles que fizerem isso vão receber o perdão de Deus, porque eles invocaram o nome do Filho de Yeshua, o Filho de Deus, Yeshua, e eles receberão o perdão porque eles deram o seu melhor para fazer techuvá, para se arrepender. Mas e aqueles que não fizeram? E aqueles que na vida que Deus deu, eles não se arrependeram, ficaram a vida inteira buscando outras coisas, e só depois que eles morreram e perceberam que eles estavam condenados como um ladrão que matou, fez tudo o que tinha de errado, e quando ele vai preso, ele tem remorso, ele tem medo, igual Judas, depois que ele fez tudo, ele se suicidou, porque ele teve remorso de ter matado o Filho de Deus. Judas Iscariotes, não Judas, o irmão de Jesus, que também era Yehuda, que é um nome bonito, Yehuda. Judas é um nome bonito. Yehuda. Jesus é da tribo de Judas. Jesus é da tribo de Yehudá. Então não fique com medo de um nome. Mas a pessoa Judas Iscariote foi uma pessoa ruim. Por quê? Fez o mal. Ele foi o instrumento de Satanás para fazer o que Deus já tinha falado que ia acontecer. E ele é o nosso símbolo de pessoa que não se arrependeu, mas teve remorso, que é diferente. Porque o arrependimento leva o quê? A você suportar a dor da maneira que agrada a Deus. 1 Coríntios. Você suporta a dor como? Você suporta a dor sem reclamar. Você suporta seus problemas sem reclamar. Você aceita a dor, aceita as coisas ruins. E dá bênção, dá glória a Deus em tudo. E o que você faz além disso? Além de dar bênção, além de dar glória a Deus, você entrega tudo para Deus, seus problemas. E depois você faz uma coisa que é aí que muitos erram. Este é o ponto. E escute para você não errar. Você sair agora da categoria de pessoa que está no caminho para a morte e entrar na categoria de pessoa para a vida. E você que já está no caminho da vida, já está no caminho da vida eterna, já está com Deus de fato, e não é estar numa igreja, não é estar em uma congregação, não é dizer que é cristão, não é dizer que é católico, não é dizer que é nada que te leva à salvação. O que te leva à salvação, Deus ele fala. A minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. É você estar nessa vontade. Aqueles que me amam são aqueles que guardam minha lei, Jesus falou. Então, isso vai muito além do que dizer eu amo o próximo, eu amo a Deus. Isso tem a ver com você fazer o que é o amar a Deus. O amar a Deus é o quê? Quem me ama guarda meus mandamentos. A obediência, a Torá resume a lei. A Torá é o resumo do amor. Então nisso é um. Você quer saber o que é amar a Deus? Guarda a lei com todo o coração, não por ser salvo, mas porque você foi salvo. Não para ser, mas porque você é salvo. Faz o que é certo. Não faz com segundas intenções porque você quer a vida eterna. Faz porque você já tem a vida eterna dentro de você pulsando, porque a vida eterna é a Etz Haim. A tua lei é a árvore da vida para aqueles que nela confiam. E Salmos 119 fala. Então, essa é a árvore da vida que estava no Éden. E ela não deve nunca ser corrompida com a árvore do conhecimento do bem e do mal. A luz e as trevas nunca devem ser misturadas. O paganismo com o que é santo, que vem de Cristo, nunca deve ser misturado. Igreja. Não misture o que é santo com o que é profano. Não ache que porque uma festa fala de Jesus, mas ela tem a sua origem pagã, como o Natal e entre outras, ela é santa. Só porque eles dizem que fala de Jesus. Mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, no inverno, com os pastores lá. Quem é que nasceu nesse dia? O Deus Sol, de Roma. Onde está na Bíblia o mandamento para comemorar essa festa? Em nenhum lugar. Isso é um secretismo religioso. Misturou religião romana com nomes cristãos.
E o que que é as festas de Deus? Levíticos 23, que Jesus celebrou todas. Basta ler os evangelhos. Todas as festas eles celebravam. E os que estão permitidos celebravam. E Paulo falou, façamos a Páscoa. 1 Coríntios 5. Façamos a festa. Não com fermento velho, mas tirando o fermento, entendeu? Tirando todo o fermento da corrupção e do mal. Paulo fala do fermento, de tirar o fermento de casa, porque as pessoas celebravam essa festa na igreja primitiva, igual os judeus celebravam, porque não foi o judeu que inventou isso, foi Deus. E cada festa nos fala de coisas muito importantes. E porque o fogo? Vamos voltar no fogo. Eu não gosto de entregar o ouro para aqueles que têm preguiça. Jesus falou, aqueles que têm sede. É para esses que eu entrego o ouro, porque senão eu vou entregar para quem tem preguiça. Não, para quem tem sede. Então, se você tem sede, chegou até aqui do áudio, Deus te abençoe muito, em nome de Yeshua Mashiach. Então, por que o amor de Deus está até no inferno? E por que as pessoas não podem receber esse amor de Deus que está no inferno? Por que o fogo ensina isso? O que simboliza o fogo? As pessoas que no fim dos tempos, todos que serão julgados e condenados no fim dos tempos, eles não vão ter mais o Espírito Santo de Deus, o Ruach HaKodesh de Deus agindo no coração, porque vai ser retirado deles. Porque eles tiveram uma vida inteira para se arrepender, fazer techuvá. Aquele que mata não matava mais e começava a dar vida para os outros. Aquele que rouba não rouba mais e começa a abençoar os outros financeiramente. O que ele roubou devolve. Aquele que mentia não mente mais e começa a falar a verdade e repreender aqueles que mentem com misericórdia, para ajudar eles a não mentir. Começa a mostrar a verdade. Aquele que engana agora, depois de ser enganado, fica calado e agradece a Deus. Aquele que não perdoa agora começa a perdoar todo mundo, porque ele se arrependeu. Todo mundo que faz isso saiu do caminho da morte e foi para o caminho da vida. Mas e aquele que continuou fazendo mal até o fim e morreu no mal? Aquele que fez isso é igual o ladrão que assassinou, estuprou várias crianças, e aí quando ele é condenado, ele vê que ele vai ter que sofrer na cadeia, ele fica bonzinho por quê? Não por causa que ele mudou o coração, mas por causa do quê? Do medo da condenação. E essas são as pessoas que vão estar no inferno, todas. E muitas pessoas que a gente conhece, muitas, pode ser eu e você, se a gente não se arrepender, pode ser a gente lá. E o fogo é o amor de Deus. Por quê? Vamos ler aqui. Contudo, ouro, prata, bronze, estanho, chumbo, todos os elementos que resistem ao calor das chamas, fazei que passem pela purificação por meio do fogo. Aqui está a chave. Deus, Ele quer que todo mundo esteja no Shamayim, quer que todo mundo esteja, entre muitas aspas, no reino dos céus que vai vir na terra. Deus quer que você esteja, entre muitas aspas, no céu, com Ele. Quer que todo mundo esteja com Ele. Porém, tem pessoas que não conseguem se arrepender. Então, o que Deus ele faz? Quando essa pessoa for julgada e condenada, Deus vai estar, pelo fogo, toda hora tentando purificar essa pessoa que está no inferno, para que ela possa estar com Ele. Porque se a pessoa ela for santificada, ela pode estar com Deus. Qual que é o problema? Como a pessoa não se arrepende, esse fogo de Deus vai consumir ela. Vai ficar queimando e machucando ela, mas não vai purificar o coração dela. Então Deus vai estar. O inferno é o quê? É Deus tentando salvar essas almas do inferno, libertando para que elas se arrependam. Porém, não há mais arrependimento. Olha que paradoxo. Deus tenta infinitamente te salvar, até depois que você morrer, quando estiver no inferno. Ele tenta te purificar, até lá, a sua alma lá no inferno. Deus ele tenta purificar essas almas para que elas possam estar com Ele.
Porém, como elas não têm techuvá, como elas não têm mais arrependimento, não tem como mais isso acontecer, é um juízo eterno. Então, é como se Deus estivesse tentando puxar elas e abençoar elas para que elas possam estar com Ele. Porque até o ímpio, está escrito, Deus não se contenta da morte do ímpio, mas Deus se alegra quando morre um justo na sua justiça. Por quê? Porque o ímpio morreu condenado. O justo morreu santificando o nome de Deus, glorificando o nome de Deus, morreu para a vida eterna, salvo, remido no sangue do Mashiach, até mesmo aqueles que não conheceram o Mashiach, porque o sangue do Mashiach é para todos que se arrependem de fato dos seus pecados. Para isso que ele morreu, para os arrependidos, para quem faz techuvá. Então, entenda o que é o fogo. O fogo é a forma que Deus usa para purificar, é a forma que Deus usa para limpar e para que possa estar com Ele, porque Deus é santo e só quem é separado como Ele pode estar com Ele, porque a vida eterna é vida eterna, não é morte. E o pecado é o que? É morte, porque o pecado, uma pessoa que é casada adultera, você matou seu casamento, você matou seu lar. Um lar onde há adultério vai dar já vários problemas. Um lar onde há divórcio por causa do adultério ou por causa de outra coisa, dá vários problemas. Um lar onde há roubo, onde há ofensa, onde há palavras chulas, onde há fofoca, dá vários problemas. Você mata a reputação de pessoas fofocando, falando coisas que às vezes até são verdade, mas não precisava ser disso, está destruindo uma pessoa. E isso não está dando nenhum proveito. Jesus fala que quando você quer repreender alguém, você chama a pessoa em secreto. Você chama em secreto. E fala, olha, o que você gostou, falou, não gostei. É assim que Yeshua ensina. Fala para a pessoa, não fala para outras. Que aquela pessoa, por que você está falando isso? Por que você está falando mal de tua pessoa? Por quê? Qual proveito você vai ter nisso? Qual proveito você vai ter nisso? Ah, tô desabafando. Desabafar é pecado. Desabafa com Deus. Ficar falando de outras pessoas, se não for para abençoar, se não for para você ajudar, fica quieto. Porque depois, essa palavra que você falou de mal de uma pessoa para outra pessoa, vai falar para outra pessoa. E a outra pessoa vai falar para outra pessoa. No final, vai chegar para aquela pessoa que você falou. E aí, acaba uma amizade. Aí, a outra pessoa está destruída. Porque aquela palavra que você falou daquela pessoa, que era X, virou 10x. Porque cada um vai aumentando. Quem conta um conto, aumenta um ponto. E no final, aquilo que você falou, mesmo sendo verdade, mas você falou só para desabafar, no final virou um monstro de 7 cabeças, lá do Apocalipse. E você destruiu aquela pessoa, em vez de abençoar ela. Quando se você tivesse ficado quieto, tivesse falado com aquela pessoa, tipo, ai, você não foi no meu aniversário, não sei o quê, eu queria saber o que aconteceu, você nem me deu desculpa, não falou nada, por que você não foi no meu aniversário? Você fala pro seu amigo. E aí você vai ver, eu conheço pessoas que eu orientei dessa forma e elas fizeram isso. A pessoa outra, ela se arrependeu, ela falou que não tinha percebido que ela não tinha falado e não sei o quê, e a pessoa nunca mais fez isso. Quando a maioria das pessoas que elas fazem começa a falar mal para outra. Olha, tal pessoa, ela não foi, nem deu consciência, nem falou nada. Ai, tal pessoa é não sei o que, ela é descomprometida, não sei o que, não sei o que. No final você destruiu e você falou para uma pessoa que nem conhece aquela outra pessoa. Porque geralmente a gente fala mal de pessoas para quem não conhece elas e não pode fazer nada para ajudar elas. A gente não fala com o intuito de abençoar, mas com o intuito de ser maldição. Então, se você é maldição, você está no caminho da morte. Mas alegre-se. Eu acabei de te dar a chance de fazer techuvá, de se arrepender. Escolher o caminho da vida. Porque você ficou até aqui nesse áudio. Então, não se desespere. Você ainda pode sair das chamas do inferno e aceitar as chamas dessa palavra, e elas vão ser purificação para a sua vida. Porque por essas chamas, que é a palavra de Deus, você pode se arrepender no Espírito de Deus
E este fogo e Espírito vai te batizar, vai te imergir em uma nova realidade que você vai ser mais igual ao nosso Senhor Jesus, Yeshua. E aí você vai estar livre de toda condenação, porque você se esforçou, reconheceu que errou e tentou aplicar essa palavra, escrevendo, ouvindo, lembrando, memorizando ela e guardando no seu coração. Como a gente fala todo dia em Deuteronômio, escreva, pegue uma caneta, pause o vídeo, pause o áudio. Deuteronômio 6, 4 a 8. Amém? Escreva. Leia isso todos os dias, ao acordar e ao dormir. Deuteronômio 6, 4 a 8. Ouve, ó Israel. Amém? Que seja essa tua meditação, que você aceite que o amor de Deus, ele pode também te destruir se você não aceitar ele e não se converter a ele. Porque o amor de Deus é como o amor de uma mãe pela vida dos seus filhos. Todos os inimigos, ou quem se fizer de inimigo à vida, isto é, o pecado, vai ser destruído. Quem você tem por pai, Deus ou Belial? Não vai ser o que você fala, mas o que você faz que vai dizer isso. Não vai ser a religião que você diz seguir, mas vai ser a Torá, a palavra de Deus, a Bíblia, que você pratica que vai dizer isso. E quem não aceita uma palavra dessa? Porque magoou seu ego de falso salvo, falso santo, falsa graça, que vira desgraça? Tal pessoa é como um tolo que viu uma joia e jogou fora achando que era uma bijuteria, mas essa joia valia mais do que tudo que a pessoa possuía. Não seja tal tolo. Amém? Shalom de Yeshua, que o Eterno abençoe.